Hoje de manhã nós tivemos um tempo aqui, é uma honra poder estar junto com vocês. E nós falamos um pouquinho sobre esses banners. O que é o propósito do MNI na igreja. Esse propósito é um propósito, a nossa igreja é uma igreja global. Então, do mesmo jeito que você está aqui hoje para cultuar o Senhor, tem gente em 162 países fazendo a mesma coisa. Vindo aprender um pouco mais do Senhor, a louvar, a receber a sua mensagem. E nessa ideia de missão, o MNI tem 4 propósitos para trabalhar com os 3 departamentos da igreja, que é MNI, JNI e MED. Trabalhar junto. Então, se você tiver disponibilidade e o Senhor tocar o seu coração, procure o pastor Moisés e fale com ele para se envolver com o MNI e ver as coisas que podem fazer. Uma das coisas é a educação. Isso é informar as pessoas, né, as necessidades do mundo. Quer dizer, nós precisamos trazer essas necessidades que estão acontecendo e ver como a igreja pode fazer, trazer uma educação a respeito disso e orientar a igreja nesse sentido, não pensando em outro tipo de coisa, mas educar a igreja para a finalidade de missões. Gosto de dizer uma coisa, meus irmãos, antes mesmo de mexer com a palavra. Uma igreja, ela só é igreja se ela for missionária. Amém? Porque se ela não for missionária, ela não é igreja. Jesus morreu para uma igreja que seja missionária. E o Pai deu o que ele tinha de melhor, que era seu filho. E o seu filho veio para começar a igreja e nós estamos aqui hoje dando sequência a tudo isso. O outro ponto, né, dos 4 propósitos é o discipulado. Esse discipulado trabalha na seguinte forma, de você aprender junto com o pessoal do MNI, ser treinado para se envolver com liderança. Não é um discipulado de um novo convertido, entende? É um discipulado de um líder ensinando outro líder a ser líder. Então, trabalhando junto nesse sentido. Então, esse é o propósito. O outro que está aqui do lado cá, é as ofertas. Nós tivemos hoje de manhã uma palavra sobre ofertas de alabastro. E quando nós falamos de oferta, parece que a nossa oferta é tão pouca. E eu mostrei aqui de manhã que a nossa oferta por pessoa, por ano, é de R$1,99 que cada pessoa dá para a missão durante o ano. É muito, não? E fiz um desafio com aquele povo que estava aqui de manhã. Parece que tem alguns que estavam de manhã e estão agora. Pelo menos aqui eu estou vendo o casal aqui, né? Então, eu fiz um propósito. Se você bebe a famosa Coca-Cola, oferte uma Coca-Cola por ano. Porque uma Coca-Cola custa mais que R$1,99. E isso a igreja leva a sério. O alabastro, só para você ter uma ideia, por que foi criada essa oferta de alabastro, foi por causa da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a Europa toda destruída por bombas e outras coisas mais que estavam destruídas. A igreja, a nossa sede nos Estados Unidos, viu a necessidade, né, uma senhora, né, de levantar recursos para construir, ajudar a reformar a igreja, ajudar a construir igreja, casa pastoral que tinha sido tudo destruído por conta da guerra. Então, alabastro é isso. Esse valor é juntado na sede e depois é passado para todos os lugares do mundo e aí então entra essa situação. Temos a oferta para os missionários que chama-se FEM, ou seja, Fundo de Evangelismo Mundial. Esse fundo é um fundo que nós arrecadamos no mundo todo para sustentar 700 missionários no campo. Não parece, mas a igreja tem 700 missionários no campo, trabalhando e recebendo esse sustento. No nosso caso, no Brasil, nós temos 4 ofertas por ano. Essas 4 ofertas são 2 de alabastro, uma de Páscoa e uma de ações de graça. O que vai para o FEM são essas ofertas de ação de graça e de Páscoa. São 2 ofertas. Sabe quanto os Estados Unidos dá?
o ano inteiro. Nós podemos melhorar isso, não podemos? Não posso escutar nenhum amém? Os Estados Unidos dá acima de 5,5% de média de todas as entradas da igreja de oferta, e essas ofertas são dadas em alabastro e também no FEM. Agora, sabe quanto o nosso distrito aqui, que eu prestei o relatório? O pastor de vocês estava lá quando eu prestei esse relatório. Sabe quanto? Quantos por cento? Vocês querem saber? Ninguém tem curiosidade, né? Tem alguém que tem curiosidade de saber quanto é que nós damos? Ah, amém. Alguns têm essa curiosidade. Então você vai dizer comigo o percentual de todas as entradas de todas as igrejas do Distrito de São Paulo, quanto é que nós entregamos para a missão durante o exercício, durante o ano. Vamos lá? 0,005. Não chega a 1%. Acho que a gente pode melhorar isso. A igreja brasileira começou a enviar missionários. Enviamos, falei aqui de manhã, de um culto que fizemos em maio, enviando uma moça da Andara, que fez a sua preparação através do EMA, e eu tenho que correr agora, senão não falo a mensagem também, né? Nós enviamos, ela foi para o Timor-Leste, e a igreja brasileira que está enviando. E ela foi para lá para ser a líder nacional, implantar no país todo a JNI. Então é uma benção. Agora estamos enviando o Márcio Batista, que indo com a sua família para as Filipinas. E estamos muito maravilhados com isso, principalmente no meu caso, que desde 96 eu lido com a missão na Igreja do Nazareno e não existia isso. E esse ano começou a existir. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então as ofertas e a oração, interceder por a igreja, pelos seus líderes, isso aqui é muito sério. Precisamos, igreja, gente, orar pelos nossos líderes, para que eles estejam acessíveis à voz do Espírito, que eles possam seguir aquilo que o Espírito Santo tem para falar nos nossos corações. E todos nós, creio que nós podemos orar por isso. Abra a sua Bíblia no texto que está aparecendo aí, 9:35. Eu trouxe algum material também sobre uma espécie de um postal da minha filha. A gente fala de missões, né? Mas aí vem uma outra coisa. Missionário é aquele que vai. Difícil coisa é ser pai de missionário ou mãe de missionário. Entende? Porque quando se vai é uma coisa, né? Você vai, você nem lembra quem ficou para trás. Né? Agora, quem fica é que fica com essa situação. Então, a responsabilidade foi minha, fui eu que ensinei, né? Tanto ela como o genro, e a maior parte da família está envolvida com isso, então eu tenho que aguentar o rojão. Né? Agora, não é fácil, porque a gente vê a dificuldade no campo, é a primeira coisa que recorrem, quem é? Bendito Skype, né? Bendito Skype. Que a gente conversa. Eles foram para lá em 2013, eu deixei um cartãozinho aí que fala do trabalho deles, e o Chile, para vocês terem uma ideia, meus irmãos, quando eles chegaram no Chile, vocês sabem que a Igreja do Nazareno ela é muito forte em administração, ela coloca nessa questão administrativa, nós temos que encerrar o ano, temos que apresentar relatório, e o relatório que foi apresentado pelo país chamado Chile, por esse país, em 2013, quando eles foram, 2.000 membros. 2.000 membros. Você vê aqui tem igreja que tem mais que isso. Agora lá o país inteiro. Eles começaram a trabalhar, tiveram muitas lutas e muitas coisas, foram feitas muitas coisas, e agora esse ano foi apresentado um novo relatório. Já em função de todas essas coisas que eles fizeram no Chile, apresentaram um relatório de 3.500 membros. Bom, a liderança que está em cima gostou tanto deles que estão tirando eles do Chile e quer que eles trabalhem com os 4 países do Cono Sul. Nesse exato momento, eles estão nos Estados Unidos sendo treinados para assumir um trabalho que vai trabalhar com quem? É um brasileiro, gente.
que vai trabalhar com o povo de língua espanhola. Então, para eles lá, por exemplo, é aquela história: será que não tem ninguém, não tem nenhum paraguaio, não tem um uruguaio, não tem um argentino, não tem um chileno que podia assumir? Isso é o lado deles. Mas foi escolhido um brasileiro para trabalhar com eles. E eu acho que isso é um orgulho santo, né? A gente não pode ter orgulho, mas é de ver um brasileiro que fez um bom trabalho e agora querem que expanda isso. Se quiser mais alguma informação, tem um cartãozinho lá que fala a respeito disso. O nosso texto, antes mesmo de ler, e eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, para que a gente pudesse conversar um pouco a respeito disso. Jesus Cristo veio para essa terra para ensinar as pessoas o que elas precisavam fazer, porque toda a história anterior desaprenderam tudo e não fizeram como deveriam fazer. Então Jesus foi necessário que viesse, como já estava prometido através de profetas do próprio livro de Gênesis. E ele vem fazendo aquele princípio que eu falei do discipulado, de um líder ensinando outro líder. E ele vem e começa a fazer o trabalho. Se você olhar na sua Bíblia, no texto que antecede esse nosso, você vai ver que ele vai andando por vários lugares, e como você pode ver, cura mudo, cura 2 cegos, tem a ressurreição, tem a mulher enferma, e ele ia por todos esses lugares, e os seus discípulos andando junto. Entende? Vendo o que esse homem chamado Jesus Cristo estava fazendo e aprendendo com ele aquelas coisas. No texto que nós estamos, ele vai trabalhar isso com os seus discípulos, para que seus discípulos possam aprender aquilo que a igreja precisa fazer. Ou seja, eu estou trazendo isso já de uma forma, de uma aplicação para a igreja nessa noite, para mim e para você. Depois desse texto, que nós vamos aqui de 35 a 38, no capítulo 10, o que é que faz o bom treinador, o bom discipulador? Ele envia os seus discípulos para a obra. E eles têm que fazer a obra, aquela que aprenderam, e assim por diante. Então você vê um tratado histórico daquilo que é o que vai acontecer. E entrando aqui um pouco no nosso texto, diz o texto assim: se você está com a sua Bíblia aberta, encontrou o texto, por favor, se coloque de pé, em respeito à palavra do Senhor, e vamos ler a sua palavra. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e te agradecemos por essa porção da tua palavra, Senhor, e te pedimos agora que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra o nosso os ouvidos, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor tenha acesso ao nosso coração, a cada um de nós aqui nessa noite. Por isso, nós repreendemos toda a palavra contrária ao poder da tua palavra, Senhor. Dissipamos tudo aquilo que procede do inferno e de coisas que querem desviar a atenção dos teus filhos, e pedimos nessa noite que o Senhor estenda a mão sobre essa igreja e enche essa igreja com teu poder, com teu Espírito Santo, que o Senhor ministre aqui nesse lugar, que o Senhor fale aos corações, que as pessoas possam entender do Senhor, entender aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz, e a razão de cada um de nós estarmos aqui nessa noite. Traz uma bênção especial sobre a vida de cada um, enche os nossos corações com o poder do teu Santo Espírito, Pai, e usa esse que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Temos aqui uma palavra periegen, né? Essa palavra periegen é a palavra que está no texto bíblico. Eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta. É interessante por causa de questões de tradução. Algumas Bíblias não colocam percorria.
Se na sua está percorria, amém, está perfeita a tradução. Se está andava, ia ou fazia qualquer outra coisa, não está coerente isso com a palavra grega, essa palavra grega periegen aqui. Essa palavra traz uma ideia de vendedor. De vendedor, alguém que vende. Tem alguém que trabalha com vendas aqui? Aí, alguém lembra do caixeiro viajante? Lembra do caixeiro viajante que saía com a sua mala e com uma rota que ele tinha que fazer? Aqui é meio ruim de fazer o negócio, vou tentar fazer assim, desse mesmo jeito. Ele saía da sua casa com a sua maleta, né, o vendedor, e tinha uma rota que ele tinha que fazer. Ele ia andar e visitar os seus clientes. E ele passava num cliente, e ele passava no outro cliente, e ele ia para outro cliente, e assim ele ia fazendo na sua vida. Aí ele chegava a passar perto desse aqui, olha. Aquele camarada não compra. Já faz 6 meses que eu passo lá, todo mês ele não compra nada. Não vou passar nele. E aí vai, passa em todos os outros, e à medida que ele vai passando, depois ele acaba voltando lá à noite, na sua rota, e aí então se encontra no hotel, junto com outro vendedor concorrente. E quando ele encontra o outro vendedor concorrente, eles vão jantar junto, porque são amigos, vendem o mesmo produto, né? Então vão bater papo. E aí aquele vendedor concorrente vira e fala para ele: você lembra do fulano? Eu lembro. Então, eu passo lá 6 meses, ele não compra nada. Pois é, eu passei hoje lá, ele comprou 500 mil reais. Você já imaginou o vendedor o que sentiu depois disso, né? Se eu tivesse passado, eu teria tirado um pedido. Mas eu não passei, porque eu usei a minha cabeça. Então, quando eu olho para esse verbo aqui, ele dá essa ideia de um vendedor que não quer perder uma venda. Vendedor gosta de perder venda, e quando fica sabendo que perdeu, então ele fica louco. Ele fica doido porque não aceita esse tipo de coisa. Então aí você vê, o vendedor que tem um produto e que faz isso. A igreja, nós aqui, eu e você, temos um produto, pensando nessa ideia, na ideia do percorrer. Esse per que vem na frente é igual ao per que você vê do perímetro. Aí nós usamos isso na cidade, perímetro urbano, perímetro rural, não é isso? Passou dessa linha para lá, não quer dizer que seja um círculo, mas quer dizer que é uma rota que fecha um ponto dentro de uma situação ali. E então essa rota, Jesus saía cidade por cidade, não deixando cidade nenhuma sem que ele passasse e sem que ele fizesse aquilo que ele tinha que fazer. E nós vamos precisar aprender uma coisa aqui, e vocês vão falar junto comigo. O que é que Jesus saiu fazendo? O que é que eu tenho escrito lá? Jesus, o que ele fazia? Que está escrito no primeiro versículo que você leu. Ele estava o quê? Ensinando. Depois ele estava o quê? Pregando. Depois ele estava o quê? Curando. Qual que é a ordem que eu tenho que falar? Jesus pregava? Qual que é a ordem que eu tenho que falar? Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. E é isso que ele saía fazendo em todas as cidades, e não queria passar em cidade nenhuma sem que isso acontecesse. Mas essa ordem, ela é fundamental. Eu preciso entender que Jesus saiu nessa ordem. Não tem como a igreja fazer a sua tarefa trocando a ordem. É impossível pastorear uma igreja de púlpito. É impossível. Então nós precisamos entender a missão, a tarefa, a minha missão, a sua missão, a missão da igreja, o que é? Ensinar. Posso ouvir um amém? Amém. Pregar. E curar, sim senhor, curar. A igreja tem que fazer isso, é a minha missão, é a sua missão. Quem está dizendo isso? Não sou eu. Quem está dizendo isso é Jesus. Se você não concorda, você vai ter que ter uma parada com ele. Amém? Agora, é ele que diz isso. Então, em todos os lugares onde ele ia, ele tinha um produto incomparável chamado Boas Novas. Mas nós somos muito fracos hoje para entender o que é boas novas. Aí as pessoas falam: o que é boas novas? É o Evangelho. E o que é o Evangelho? É boas novas. Espera aí.
Como é que é isso? Não pode ser. Se eu olho para a Bíblia, muitas pessoas acham que quando fala do Evangelho, está falando do Evangelho que aparece aqui. Mateus, Marcos, Lucas, está falando do livro. E não entende o que a palavra quer dizer, porque Evangelho é uma palavra grega que está sendo lida em grego e falada em grego aqui no português. Literalmente dizendo a coisa. Então Evangelho quer dizer uma boa notícia. Mas aí, esses dias atrás, aconteceu um incêndio no Rio de Janeiro, no hospital, não foi? Você deve ter visto notícia disso, não foi? Se alguém falasse somente de um incêndio, a notícia, você entenderia a notícia? Não. Então quer dizer que quando eu penso em notícia, a notícia tem que ter uma origem, tem que vir de algum lugar, tem que ter acontecido isso em algum lugar. Então as boas novas que eu preciso entender para trabalhar com o evangelismo, com a evangelização, as boas novas que eu preciso trabalhar, quer dizer, isso é bem simples e fácil de entender o que é o evangelho. Boas novas, ou seja, eu tenho boas notícias. Da onde? Do reino de Deus. Sobre o quê? Sobre a salvação. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho que precisa ser ensinado, que precisa ser pregado, que precisa ser falado. Esse é o Evangelho. E Jesus, na prática, ele fazia esse tipo de coisa. Ele estava ensinando, pregando e curando nesse primeiro versículo, porque o povo não estava fazendo aquilo. E hoje nós temos muitas pessoas que vêm para a igreja e se tranquiliza na igreja e fica na igreja numa boa, porque está dentro de uma situação ensimesmada dentro de uma igreja e está muito folgado sentado no banco. Alguém orou por você? Para você estar aqui. Para a salvação ter chegado na sua vida, alguém orou. E hoje você está aqui. E você tem a missão de orar e de trabalhar para que outras pessoas venham para a igreja, que sejam salvas. E caminhando um pouco mais a respeito desse tipo de coisa aqui, nós temos aí aquilo que eu não concluí o pensamento ainda, vamos acrescentando as coisas para entendermos melhor. Dentro dessa ideia do ensinar de Jesus, ensinando é esse verbo aqui, o didaskon, ensinando aonde que ele ia, ele ensinava nas sinagogas. Nós confundimos às vezes sinagogas com igreja, não tem nada a ver. O estilo nosso de layout sim, mas é diferente a sinagoga. Então ele ensinava nas sinagogas. E a contrapartida é que a igreja precisa ensinar os seus obreiros. Precisa trazer os seus obreiros e formar os seus obreiros para que eles saibam como fazer a obra. Saibam o que falar, porque ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Você só pode dar aquilo que você tem, então você precisa receber. Então, didaskon é esse verbo aqui, que é o ensinando de Jesus. E depois, no mesmo versículo que você tem, nós temos kerisson, pregando o Evangelho de Deus. Então, kerisson, pregando. Agora eu vou precisar descer de novo e explicar uma outra coisa para vocês. Essa escada vai me matar até o fim, né? Mas eu vou fazer de qualquer jeito. Ore por mim aí. A questão do didaskon e do kerisson, que é o ensinando e o pregando, era o seguinte. Eu fiz uma pesquisa em texto grego e descobri o seguinte. Toda palavra que está relacionada com o kerisson, que é o pregando, que é o querigma, que é a mensagem, que é o proclamar, que é a ideia do precador, eu procurei saber quanto tinha, porque eu queria entender esse negócio de Jesus, para poder afirmar para você a ordem, ensinando, pregando e curando. E não invertido. Se inverter isso não funciona. Tem que ser nessa ordem, do jeito que está aí. Está escrito assim, e é desse jeito que eu preciso entender. Então, esse kerisson, que todas as palavras relacionadas com a mensagem, com a pregação e assim por diante, aparece 72 vezes. 72 vezes. E aí, eu fui atrás da outra palavra, que é o didaskon, ensinando. Quantas vezes aparece? 212. Que diferença, né? Quer dizer que o ensinar, 3 vezes o pregar. Dentro do ministério de Jesus. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo que eu estou compartilhando com você? Então, na caminhada, naquela palavra lá de percorria, Jesus então, o que ele fazia? Ele ensinava e ele pregava. Voltava de novo. Ensinava e o quê?
Pregava. Quer dizer que para cada vez que ele pregava, ele ensinava 3 vezes. E aí você pode ficar pensando assim, mas o que isso tem a ver, né? Esse negócio com texto, o que isso tem a ver? Tem a ver, sim, Senhor, com uma coisa. Eu me converto mediante uma pregação. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém? Mas só me torno cristão se me for ensinado. Se não for ensinado, ninguém se torna cristão. Então você precisa aprender de Jesus, aprender da sua caminhada, aprender quem Ele é, para depois você dizer que você é cristão. Então é isso que temos que fazer. Por isso a preocupação de Jesus tinha que ensinar esse povo a fazer esse tipo de coisa. E toda vez que eu penso nisso, não é que Jesus ensinava, né? E depois Jesus pregava, eu começo a ver os seus discípulos ali procurando entender a coisa para poder dar sequência depois. Já no capítulo 10 eles são enviados para fazer a obra do Senhor. E aí vem a outra coisa, né? O que eles pregavam? O que eles ensinavam? O Evangelho do Reino de Deus. Reino é a palavra Basileia, Evangelho tes Basileias, é o que está escrito aqui. Basileias é exatamente a palavra reino. Reino. Mas o que é reino de Deus? Pergunta para quem está do seu lado aí. Explica para mim o que é reino de Deus. O que é reino de Deus? A igreja fala bastante disso, não fala? A igreja fala bastante desse negócio, não fala? Fala ou não fala, gente? Eu vim compartilhar, vim conversar com você. Então, se nós falamos tanto sobre reino de Deus, o que é reino de Deus? Onde é que é a rodoviária aqui? Tem uma rodoviária? Você vai comigo lá, eu quero comprar uma passagem para ir para o reino de Deus. É possível isso? Então, é possível isso? Bom, aqui ele já falou que não tem. Será que se eu for no aeroporto, eu pego lá, compro um ticket de passagem para ir para o reino de Deus? É possível isso? Você percebe como é que às vezes tem coisas na Bíblia que a gente não compreende direito, não entende como deveria entender? Então essa palavra Basileia, ela fala de reino. Quando eu penso em reino, eu penso como, por exemplo, a rainha da Inglaterra e lá a Inglaterra. Então quer dizer, um lugar geográfico que tem governo, bandeira, administração e que tem lá, no caso da Inglaterra, tem uma rainha. Então isso é um reino. Mas então como é que eu vou pregar o evangelho do reino? Como eu vou fazer isso? E você precisa fazer. E como é que você vai falar para outra pessoa se você também não sabe? Ninguém pode dar o que não tem. Então como é que eu vou falar? Reino, a palavra Basileia, ela traz uma ideia de reinado. Não de reino geográfico, mas de reinado. Porque Jesus disse que o reino estava o quê? Dentro de vós. Foi isso que ele disse ou não? Ele está usando a mesma palavra Basileia, ele está dizendo, o reino está dentro de você. Então se o reino está dentro de mim, o que eu tenho que entender, então, é que ele é um reinado. E a partir do momento que você se converte e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem um rei. E você é um súdito. Amém? Então você vai compartilhar na sua pregação, naquilo que você vai falar sobre o reino de Deus, sobre esse reino de Deus. Esse reino tem um rei, e esse rei se chama Jesus. Amém? Eu tenho um rei, você tem um rei? O meu rei chama Jesus, e o seu? Nossa! Vamos falar de novo que eu não entendi? Como é que chama o seu rei? Ele reina na sua vida? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então precisamos entender essas coisas. Qual é o relacionamento de um súdito com um rei? Qual é? O súdito que vai falar com o rei, alguém que quer falar com a rainha da Inglaterra, ele tem que, em primeiro lugar, chegar, se prostrar diante dela, com a cara enfiada no chão, braço aberto,
enfiado no chão. É assim que um servo de um rei, assim que um súdito se apresenta diante de um rei. Você tem se apresentado assim diante do Senhor? Prostrado? Quando a gente se prostra desse jeito e se coloca dessa forma, seria como dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, faça da minha vida seu tapete. Entende o que é o nosso relacionamento com Ele? Não é dar ordem, mas é se submeter, é passar por essa situação. Caminhando um pouco sobre isso, aí vem a outra parte, a palavra terapeu, que ainda está no primeiro versículo. Curando, porque no reino de Deus não tem doença. No reino de Deus ninguém fica doente. Quem está lá no reino de Deus já está definitivamente lá, não fica mais doente. Isso quer dizer que nós estamos no processo para entrar no reino de Deus. Essa palavra terapeu é da onde vem terapia, que você ouve falar por aí. Essa palavra em grego, terapia ou terapeu, quer dizer cura. Cura. Então Jesus curava. Antes do nosso texto está cheio de gente que foi curada por Jesus. Depois ele fala com os seus discípulos do jeito que eu estou falando com vocês. E depois esses foram enviados para falar essa mensagem, ensinar, pregar e curar. E aqui então o que eu tenho para observar aqui, o reino de Deus seguramente vai orar por cura. Deus vai curar. E aí entra algumas coisas, né? Muitas pessoas não oram por cura hoje, porque não entende direito o processo. A cura é o seguinte: eu não preciso crer que você vai ser curado. Entende? Eu aqui que vou orar por você, eu não preciso crer que você vai ser curado. É você que precisa crer que vai ser curado. Se você for para o Evangelho, toda vez que Jesus curava alguém, ele falava o que para essa pessoa? A tua fé, o que? Não a oração em si dele de ter feito por causa de eu vou orar e você vai curar, vai ser curado. Não nesse sentido, mas no sentido que eu acabei de dizer. Então você precisa crer que esse Jesus faz isso. E aí eu entrei em outra parada nesse texto, que é doença é nosson e enfermidade é malaquian. Aí de novo bate aquela curiosidade, né? Então vou no dicionário. Não sei se você faz isso quando encontra alguma palavra complicada na Bíblia. Vou lá no dicionário, abro o dicionário, doença. E aí vou ver o que é a doença. Diz que é a enfermidade. Tá bem. Aí eu vou para a enfermidade. Olha lá a enfermidade. O que é a enfermidade? Doença. O dicionário não resolveu o meu problema. Não resolveu, jogou de uma coisa para outra, e é muito comum acontecer isso. Mas em grego, a palavra para doença é diferente da palavra para enfermidade. Mas o meu Jesus diz nesse texto que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Está escrito aí? Está? Leia, se está escrito do jeito que eu falei. Ele disse, o texto, a pessoa que está escrevendo o texto, que é uma outra pessoa, Jesus começa a falar no versículo 37, aqui é outra pessoa falando a respeito de Jesus, e ele então curava toda sorte de nosso ou malaquia. Como é que eu posso entender? Para ficar mais fácil para a gente compreender isso. A maior parte de vocês trabalham, tem um trabalho, você já ficou doente, e já precisou ir no médico, e já precisou de um atestado. E quando o médico te dá um atestado, ele tem que colocar um negócio lá chamado CID, Código Internacional de Doenças. As doenças são catalogadas, tem nome, e ele tem que identificar a sua doença, e ele tem que bater um carimbo com CRM, para que aquele dia seu seja reembolsado. Então quer dizer, nós temos um catálogo internacional de doenças existentes. Agora a enfermidade é uma variante enorme. A pessoa ficou enferma. Como é que ela enfermou? Então eu preciso entender um pouquinho mais. A maior parte dos casos de enfermidades são de origem espiritual.
É de origem espiritual. Eu vou explicar isso para que você possa entender. O que quer dizer de origem espiritual? Origem espiritual quer dizer que você está sofrendo uma opressão e por conta daquilo você ficou sente dores. Outra forma de pensar, de entender é o seguinte: você já deve ter ido no médico, dizendo, estou com dor aqui, está doendo. Aí o médico faz o que com você? Faz uma bateria de exames, e aí ele vê nos exames e diz, os seus exames dizem, não, você não tem nada, sua saúde está perfeita. Já ouviram isso, né? Mas está doendo. Então como é que dói e a minha saúde está perfeita? Tem alguma coisa errada. Então ele fala para você que você vai precisar tomar um remédio para agir numa situação psicossomática. Já ouviu falar isso? Sim ou não? Psicossomático quer dizer psique. A minha psique interferiu no meu soma e o meu soma ficou o quê? Doente. Ficou com dor. Psique é aquilo que nós chamamos de mente ou chamamos de alma. Soma é aquilo que nós chamamos de corpo. E pneuma é espírito. Então o problema mental de alguma coisa na mente que fez o seu corpo enfermar. E aí as pessoas vão lá, tomam os dipironas da vida e não resolve o problema. Continuam doendo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Outra coisa, a questão espiritual pode vir sobre a sua vida. Talvez você já tenha ido num lugar, você é cristão, estou entendendo que você é cristão, e você foi para algum lugar, e nesse lugar que você chegou, logo que chegou lá ficou com dor de cabeça, e aí sentiu uma opressão naquele lugar que você quase não conseguia se mexer. Alguém já passou por isso aqui? Eu só vejo essa cabecinha fazendo assim, né? Então quer dizer, isso acontece. O que é isso? É uma opressão. E você ficou com dor de cabeça por conta dessa situação. É nisso que se encaixa essa questão de enfermidade. E a igreja tem que orar pelo quê? Por cura. Um casal que se converteu, né? Um testemunho que eu tenho falado um pouco a respeito disso, e que eu fiquei mais de 20 anos na Igreja Central de Campinas. E numa ocasião, há uns bons anos atrás, né, um casal que se converteu, estava na igreja, tinha chegado, eles tinham vindo da Igreja Universal e estavam ali, estavam pedindo ajuda, socorro, por causa dos problemas que eles vinham. Ele era um dentista, né, e aí vai a informação. Não quer dizer que a pessoa tem universidade, ele se formou em alguma faculdade dentro de uma universidade, que ele vai ter conhecimento suficiente para livrar dessas coisas. Ele é tão igualzinho àquele que não conhece nada. E esse dentista, ele estava lá pedindo a visita de um pastor. E aí passou, né, para todo mundo. Naquele tempo o pastor Fernando, ele pastoreava na Igreja Central. E fala para um e fala para outro, ninguém vai. Sobrou para mim. Eu fui lá na casa deles, cheguei às 8 horas da noite, saí às 2 da madrugada. E ele, né, como cientista, como alguém focado em ciência, ele vem e coloca uma pergunta, daquelas perguntas que é para matar, como diz o ditado, matar no ninho. Ele me faz a pergunta, você vê se você entende, e se você vai pregar o Evangelho, você responderia para ele. Você pode me falar o que é o homem de Neandertal? Essa pergunta que o cara me fez. Entende? Tem alguns de vocês que estão olhando um para o outro, que será isso? Não é? Isso é o primeiro homem, o primata que veio, que tinha 3 metros de comprimento, entende? Que tem ossada e outras coisas. Eu não vou entrar nesses detalhes, se você quiser, você faça a sua pesquisa. Mas essa pergunta que ele me fez. E aí eu comecei a conversar com ele, conversa vai, conversa vem, comecei a ganhar a confiança dele, né? Ele me apertava com a ciência, eu apertava ele com a filosofia. E fui deixando ele sem saída, até que a gente começou a se entender e conversar. E a esposa dele andava assim, para lá, para cá, né? Já tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador. E ela continuava lá e eu conversando com ele no apartamento. E aí eu cheguei uma hora e falei, posso orar por você? Ela falou, pode orar. Né? Eu falei, tá bom, então vamos orar.
Aí eu botei o mãozão lá na cabeça dela, expulsei o capeta que estava fazendo o serviço errado ali, né? O que aquela mulher fez? A coluna dela fez isso. E ela começou a andar normalmente, dali um pouco nós tomamos um café, comemos um bolo, e a mulher estava curada. Entende? A igreja tem que fazer. Se vai curar ou não vai curar, Deus é quem resolve. Esse problema de enfermidade está relacionado com situações que você não consegue resolver. Essa questão de estresse que vai além do seu entendimento, além do meu entendimento. Relacionamento de pai e filho, de marido e mulher, de filho e pai que está em conflito, às vezes 10, 15 anos que não se falam. E está cheio de gente na igreja assim. E isso te incomoda, porque te angustia por dentro, te deixa você estressado, e aí você começa a ficar com dor aqui, acolá e não sei mais onde, vai no médico e não tem nada. Vocês estão me entendendo? Jesus curava isso. Eu vou aproveitar isso aqui agora, e vou dar um pouco de trabalho para o pastor. Você crê? O meu Jesus cura. Você crê que esse Jesus te cura? Fica de pé. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Os pastores aqui vão pegar o óleo de unção e vão te ungir. Não importa aquilo que seja. Não importa qual é o seu problema, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vem aqui que eles vão te ungir. Eles vão te ungir para curar. Nós temos que orar e você precisa crer se o seu Deus, o seu Jesus te cura. Você crê nisso? Que o seu Jesus te cura? Você crê nele? Você crê nisso? Então eles vão ungir você. Eles vão te ungir agora. Apenas ungir. Apenas ungir. Eu vou fazer a oração. Enquanto isso eles vão ungir você a favor disso. Seja qual for o seu problema, doença ou enfermidade que entra nisso, você vai sair daqui hoje com isso mudado na sua vida. Pode começar, pastores. Senhor, nosso Deus, o teu povo precisa da tua boa mão nessa hora, Senhor. O teu povo está necessitado de ti, Senhor, e estão agora sendo ungidos. Pai, coloca a sua boa mão, coloca a sua boa mão sobre a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Toca em cada uma dessas vidas. Apenas unjam, pastores, apenas unjam apenas isso. E Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toca esses corações nessa noite, toca essas vidas agora, toca, Senhor, toca o toque de cura, o toque do Jesus que está escrito na Bíblia que cura, o toque desse Jesus que faz as coisas acontecerem, o toque do Senhor que faz tudo isso acontecer. Pai, em nome de Jesus, toca essas vidas agora, Senhor, toca cada uma dessas vidas, estende a sua mão sobre cada uma delas, Pai, cada uma delas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, age na vida dessas pessoas, Senhor. Eles estão aqui porque creem que o Senhor é o Senhor Jesus, é o Jesus que cura, é o Jesus que trata, é o Jesus que faz as coisas acontecerem. Senhor, visita a igreja nessa noite, Pai, visita cada um deles aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toca, Senhor, toca cada um, toca a vida de cada um. Você que já foi ungido, pode voltar para o seu lugar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ouve as orações que fazemos aqui, Senhor, toca essas vidas agora, Senhor, para que eles possam, Senhor, receber a cura que vem do Senhor Jesus. Ouve as orações que fazemos, Pai, ouve as orações que fazemos aqui nesse lugar, ouve essas orações. O teu povo crê, Senhor, que ao teu toque, ao toque da unção, o problema deles está sendo resolvido, a sua saúde está sendo curada. Coloca as suas mãos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ouve, Senhor, a oração. Não vamos cantar agora, ainda vai mais, tá? Senhor, ouve, Senhor, a nossa oração. Toca cada vida aqui nessa noite, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor, soberana, sobre a vida de cada um, Pai.
Senhor, ouve, Pai. Ouve, Senhor. Ouve o toque, a unção de cada um, Senhor, que foi ungido para cura, que foi ungido para cura, Pai. Senhor, ajudem aqui o pastor aqui, ó. Por favor, ajudem ele aqui. Senhor, cada um está recebendo o seu toque nessa hora, Pai. Cada um. Porque o nosso Jesus cura, Pai. O nosso Jesus cura, Senhor. O nosso Jesus cura, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Você que chegou aqui à frente e que foi ungido, fica de pé no seu lugar. Você que foi ungido, olha a minha mão. Faz assim, ó. Eu segurei aquilo que Jesus fez na minha vida. Eu segurei aquilo que o Senhor Jesus fez. Está na minha mão. O Senhor me abençoou. O Senhor está comigo. Amém? Amém? Vou continuar pregando. Eu não podia passar disso, deixar isso para o final. Tinha que ser isso feito agora. Amém? Continuando o nosso raciocínio, nós entendemos aqui que Jesus, Ele curou toda sorte de doenças, toda sorte de enfermidades. E a oração na igreja hoje foi feita por cura na sua vida. E você recebeu. Amém? Amém. E adiante nós temos agora, Jesus se comove com o povo. Veja lá o que diz o versículo 36. Ele diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Muita gente não entende esse texto, não compreende isso, e eu preciso entender isso de certa forma, o que isso quer dizer. O vento do Espírito está forte. Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nessa parte do texto bíblico aqui que eu acabei de ler, tem muita gente que acha que ovelha sem pastor é aquela ovelha que saiu da igreja, é aquela ovelha que não vem na igreja, é esse tipo de coisa. Não é isso, meu irmão. Apesar de estar escrito isso, nós precisamos entender que a menção que está sendo feita aqui é do pastor beduíno. Pastor beduíno, e não pastor em qualquer outro sentido. Muitas pessoas, muitos líderes, eu já vi falar de pastores que usam o cajado para pastorear, e que as ovelhas vão lá, ele vai batendo assim nas ovelhas para empurrar as ovelhas para o lugar que ele quer que as ovelhas vão. Isso está errado. Dentro desse contexto, o pastor beduíno é o seguinte: o pastor beduíno vai na frente e as ovelhas vão atrás. E o texto bíblico diz o quê? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Pode estar numa neblina que não enxerga, mas conhece a voz do seu pastor. Sabe por que o pastor tem que ir na frente e não atrás? Porque o pastor é aquele que é para saber o caminho de como chegar no céu. E as ovelhas que conhecem a voz dele o obedecem, e se ele pisar aqui, elas pisam aqui também, e vão pisando aonde ele vai, porque vão ouvindo a voz do seu pastor. E é isso aqui. Então quer dizer o quê? Se o pastor vai na frente e a ovelha está sem pastor, ela ficou desorientada, ela não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe o que é que tem que fazer, ela fica perdida. Então ele se comoveu profundamente, como está escrito no texto que vocês estão vendo aí. E isso mexeu com ele. E à medida que isso acontece, né, é algo que é muito interessante. Eu vou ter que descer de novo, não tem jeito.
Porque eu tenho uma palavra aqui, ó, nesse versículo aí, que é o idom, que é o ver. Jesus, quando falava, ele falava assim, falava olhando para você, nos seus olhos. Quando falava com você, nos seus olhos. Falando com você, olhando nos seus olhos. Assim. Agora, você já falou com alguém assim, e que a pessoa está falando com você e olhando para outra? Foi legal isso? Entende a importância desse vendo, porque quando ele olha, ele fala com você, ele olha para você. E se eu estou desse outro lado, eu vou dizer o quê? Ele me viu. Eu fui visto, porque ele olhou nos meus olhos, e a gente identifica isso quando a pessoa fala com a gente, olhando diretamente nos nossos olhos. Então você se sentiu alguém, você foi visto. E essas pessoas nessa multidão que está aí foram vistas, ele viu. E quando ele viu, é aquela história, Jesus me viu. Ele te viu nessa noite? Ele viu você chegar aqui na frente nessa noite? Viu ou não viu? Acorda, gente. Ele te viu? Você vir aqui e foi ministrado cura na sua vida, e você crê nesse Jesus que cura, e amanhã você tem uma decisão para tomar, você não sabe o que fazer, Jesus te orienta. Porque é essa a ideia do pastor que vai na frente, aquela pessoa que vai aprendendo e vai recebendo orientação. O seu pastor é aquele para você consultar, não que ele vai ter uma bolinha de cristal e vai dizer o que vai acontecer, ele vai orar com você. Quem vai falar com você é o Espírito Santo, não é ele que tem que falar com você. Mas o Espírito Santo tem que falar no seu coração, e você tem que sentir a direção. Quer ver como é que é complicado esse negócio de tomada de decisão? É muito complicado. Sabe por quê? É o seguinte: suponha você, desempregado, uma suposição, desempregado há 1 ano, e agora apareceu uma proposta de emprego. Logo em seguida apareceu outra. E você tem que decidir entre uma e outra em qual você vai. E agora, que decisão que você toma? Uma, apareceu lá o salário que nós podemos pagar para você aqui é R$4.000. E a outra proposta que chegou para você, o salário que a empresa vai te pagar, R$10.000. E agora, como é que você decide? Você vai usar a decisão que está na sua cabeça? Está entendendo o que eu estou dizendo? Quem tem que te dar essa direção é o Senhor Jesus. Quem pode te ajudar é o pastor. É o pastor que pode orar junto com você e o Espírito te iluminar e dizer: não, eu vou aceitar o emprego de 4.000, porque o Espírito falou no meu coração. Suponha que você fosse no de 10, chegou no de 10, você não ficou 1 semana e foi mandado embora. Entende esse negócio? Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Aqueles que são do Senhor, Ele os ajuda na direção que deve seguir e o que deve fazer. É essa a ideia que a gente vê aqui de Jesus viu, e eles estavam dessa maneira desorientados e perdidos, e assim vai. No modo geral, a grande maioria das pessoas hoje estão desorientadas e precisam disso. E se sentem abandonadas e precisando de uma palavra e de uma orientação do Senhor. E aí em diante, Jesus conversa com os seus discípulos. Agora que Jesus vai falar, até agora alguém escreveu. No caso aqui, Mateus estava escrevendo, falando daquilo que Jesus estava fazendo. Agora é a palavra dele, é o próprio Jesus falando. E o que ele diz aí no texto é o quê? Então se dirigiu aos seus discípulos. Está escrito isso? Então, quer dizer, ele vai começar a falar. E o que ele fala para os seus discípulos? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos, e como é que nós fazemos com isso? E nós precisamos entender que os seus discípulos precisam entender o que é que está acontecendo aqui. E logo depois disso ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Muito bem, quer dizer, na sua Bíblia está escrito o quê? Rogai?
Como? Peçam, risca fora. Risca fora. Por isso que eu estou perguntando. A palavra é rogar. A palavra é rogar, o verbo é rogar. Se na sua Bíblia está aí, na dele lá não dá para fazer nada, porque não tem como riscar, né? Mas se for de papel a sua Bíblia, risca isso, porque o texto grego diz rogai. É imperativo, e é Jesus que está falando, e eu não posso mudar a sua fala. Mesmo que seja uma palavra que eu não uso todo dia, toda hora, todo instante, é rogar. E aí você vai ver assim, vou deixar a situação mais difícil para você resolver. A seara de quem que é? É de Deus? Sim ou não? A seara é de Deus. Os obreiros são de quem? São de Deus também? É isso? Então, espera um pouquinho. Ele está pedindo para eu rogar para que mande trabalhadores para a seara? A seara não é dele? É ou não é? Os trabalhadores não são dele? E por que eu tenho que rogar? Eu aqui, euzinho ou você aí. Por que eu tenho que rogar? Esses são os nós que aparecem quando a gente começa a querer entender o que o texto está querendo falar. O que quer dizer rogar? Eu não sei muito bem o que é rogar não. Por isso que colocaram peçam lá na Bíblia dele. E peçam lá na Bíblia dele está na Bíblia da Nazareno também. Aquela que tem, essa aí também está peça, porque eu já li aí. Eu sei. E não quer dizer a mesma coisa. Pedir não é a mesma coisa que rogar. Não é a mesma coisa. Pedir a gente pede qualquer coisa. Rogar tem uma situação diferenciada. E é imperativo que eu faça isso. Como é que é uma ordem e é para eu rogar para um negócio que eu não entendo? A seara é do Senhor. Os obreiros são dele. E como é que eu aqui que tenho que rogar? Por que eu tenho que rogar? Olha, gente, foram alguns anos para entender isso. Foram alguns anos para entender isso. Finalmente acabei entendendo. Imagina você. Vou explicar o que o rogar quer dizer. Você saiu de férias do trabalho, está viajando de férias com a família. Coisa boa, né? Família toda dentro do carro, os filhos, e só alegria, viajando. De repente acontece um negócio lá, o seu carro roda, e você desce ribanceira abaixo com a sua família dentro. Dá tempo para articular um pedido, para fazer como diz o texto aí? Não dá. Você vai rogar. O rogo é o seguinte: quando a minha vida e aquilo que está na minha volta, que são as pessoas que eu amo, está indo para o inferno, está acabando, vão morrer, não tem saída, ou mesmo que sejam convertidos vão morrer, entende? O que eu faço? Eu berro, gente. Não dá tempo de formular um pedido de oração. A oração que sai da boca daquele que está numa situação dessa, né? Ou o piloto falou que o avião acabou o combustível e vai cair. Como é que você faz? Alguém já viveu alguma pane em avião? Eu já vivi. Não é coisa boa não. Mas aí o que acontece? Você roga, e o rogo é o seguinte: Senhor, tem misericórdia! Que você quer que ele tenha certeza que ele tenha escutado. E sai um berro daquele que não tem outro jeito. Porque você está vendo que está sua família e você indo para o precipício e vai morrer. É assim que a gente faz. Agora, vendo para o texto que nós estamos aqui, o que Jesus está querendo dizer... Ele está querendo que você e eu entenda que a seara é nossa. A seara é minha, a seara é sua, é de Deus, é de Deus. Paulo fala isso várias vezes, que ele chama de colaborador, né? Chama de colaborador, labor, trabalho, trabalha junto, né? Cooperador, opera junto. Então a seara é sua. Quando você sentir no teu coração, quando você sentir aí dentro, que você vê alguém perdido na rua, que está indo para o inferno e não tem jeito, e aquilo te incomodar de alguma maneira, que você precisa fazer alguma coisa, você entendeu o que eu acabei de falar.
Você entendeu? A coisa mais ridícula que tem, os homens, mulheres, não é, que a gente vê, não é, vem para a igreja, toma um banho, passa o perfuminho, é gostoso você chegar perto. Agora passa perto de um que está sentado lá, encostado na parede, e sabe o que a pessoa faz? Ela urina nela mesma. Você passa do lado, ela está coberta, está com um cobertor, com esses cobertores aí, e aí você vê aquela urina saindo, ele está urinando nele mesmo, ou nela mesma. Sabe o que é isso? O que fazer com isso? Quando a gente sente isso, essas pessoas precisam de um obreiro. Essas pessoas precisam de alguém que tenha o que dar, o que falar. Não quer dizer que eu estou dizendo para você ter dinheiro para fazer um serviço na vida dele. Você precisa crer que Deus pode mudar toda aquela situação e reintegrar essa pessoa na sociedade. Nós conversamos um pouco disso hoje, pastor. Vocês estão me entendendo? Você aqui, está na igreja aqui agora, tem bancos ou cadeiras vazias aí, tem alguém que você ama, que está na sua casa e que você queria que estivesse aqui. Você gostaria disso? Você está sentindo o banco, se o fulano estivesse aqui, pode ser parente, pode ser vizinho, pode ser gente que você conhece. Você gostaria que estivesse ocupando um lugar na igreja? Essas pessoas dependem de ver o seu testemunho. Qual é o testemunho que você dá? É aquele um que os não crentes aí falam, se ser crente é ser isso aí. Eu não quero ser crente não. Qual é o testemunho que você dá? Qual o testemunho? Muitas vezes, muitas pessoas da nossa casa não vêm para a igreja porque o nosso testemunho lá deixa a desejar. Falamos de santidade. Eu não gosto de falar da palavra santidade, eu gosto de falar do que ela é. Qual o exemplo que você está dando? Pessoas que conheceram você no passado e que sabiam quem você era, a imundícia, porque eu era uma imundícia, imagino você também, sem Cristo no coração. Era uma imundícia perdida, e se Cristo não tivesse vindo na minha vida, seguramente eu deveria estar para baixo de 7 palmos. Talvez você aí também. Mas Cristo veio, porque isso aconteceu. E o seu testemunho, qual o testemunho que você dá? Você não precisa aprender. Como é que é aprender a evangelizar? Quem quer aprender a evangelizar é porque não vai evangelizar. A gente evangeliza com a nossa vida. Com a nossa vida. As pessoas aqui dentro sabem que você é crente, não é? Sabe que você é crente, sabe que você é crente, sabe que você é crente. Mas as pessoas lá fora, sabe? Não precisa falar. Eu sou um crente chegando aqui. Não precisa dizer. Eles precisam identificar que você é diferente. É isso que o nosso texto diz, e ele está falando aqui agora, está me dizendo essas coisas. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhador para a seara. Quero que você medite nessa palavra, né? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Quero que você comece a meditar nessa palavra. Agora aquele pessoal da música, se quiser tomar lugar aqui, né? Nós vamos cantar um louvor.